Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouco. Ontem tinha uma ruma de coroinha, hoje tem quantos? Cadê a ruma? Rumou, né? Era uma ruma de ministro, hoje tem quantos? Eita, eu vou pedir o bispo que mora aqui, para ver se o povo vem, né? É o jeito, né? Também tinha uma ruma de gente, hoje tem menos. Vamos chamar o povo, né? Vamos chamar o povo, né? Para ver se domingo não pode faltar, não. Você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia. Ontem o pessoal estava cansado aqui. Pensaram até que o padre não vinha, e o padre veio. Olha. Mas é assim mesmo, né? Vamos ter vigília de oração na próxima semana. Ontem não teve, o pessoal estava muito cansado. Próximo sábado vai ter vigília a noite toda aqui, volta, né, o normal. Evangelho de Marcos, naquele tempo, é muito importante esse evangelho, porque hoje tem muita confusão. Os governos aí, inclusive o nosso governo, não estou falando só do Brasil não, estou falando de todos os governos hoje, né? Eu não falo de governante assim pessoalmente, né? Nunca toquei no nome de nenhum, nem vou tocar.
Mas nós vamos ver que tem lei hoje em dia que é contra a lei de Deus, eu vou dizer. Aí quando mexe na lei de Deus eu falo, pode ser quem for. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Fariseu era um grupo religioso na época de Nosso Senhor. Eles acreditavam na ressurreição. Aí isso era bom. Paulo era fariseu, se converteu. Nicodemos é fariseu, se converteu. Mas eles tinham coisa ruim também. Eles inventavam leis que não tinha nada a ver e dizia que se não cumprisse era pecado. Exemplo: se você entrava numa casa, tivesse um morto, aí eles diziam que você estava em pecado. Só porque entrou na casa tinha um morto. Como é que está em pecado? Aí mandava se purificar. Nós só disse, não é pecado não. Aí entrava em outra casa, tinha que se purificar todo, lavar o cotovelo, os dedos, as mãos, tudo. Quer dizer, quase tudo. Aí se não lavasse, dizia que era pecado. Pecado não é. Aí Nosso Senhor disse, isso não é pecado não. Aí também outra coisa, isso era uma coisa, que eles inventavam lei que não tinha nada a ver, dizendo que era pecado. Outra coisa com eles é que eles, além de inventar as leis, criar, eles mandavam o povo cumprir as leis, mas eles não cumpriam. Eles diziam não matar e matava, não roubar e roubava, não adulterar e adulterava. Isso eram os fariseus, né? Hoje não tem mais não, né? Ou tem? Tá cheio. Hoje mesmo jeito, na época de Nosso Senhor, né? Por exemplo, o mandamento da honrar pai e mãe. O honrar pai e mãe na Bíblia, que significa sustentar o pai e a mãe na velhice. Não é só respeitar não, tem que respeitar também. Mas sustentar o pai e a mãe. Aí sabe o que os fariseus faziam? O dinheiro que eu deveria sustentar meu pai e minha mãe, eu consagro a Deus. Aí consagrando a Deus, botava dentro do bolso, não podia mexer no dinheiro. E nem dava para o pai e para a mãe. E dizia que era de Deus, mas era dele mesmo. Tá certo isso? Pois eles faziam, né? Então era assim os fariseus. Pois eles vêm até Nosso Senhor hoje. E diz o Evangelho que eles queriam pôr Nosso Senhor à prova. Eles queriam testar Nosso Senhor, queria provar Nosso Senhor. Tem gente assim, quer testar a gente, fica só olhando. Aí o padre, eita, o padre está saindo ali, ó. Aí fica só olhando. Compra até um binóculo, às vezes um telescópio, né? Para ver onde é que o padre vai. Aí bota um GPS debaixo do carro do padre. Onde o padre... Ah, meu Deus. Então, na mesma coisa fazia com o Nosso Senhor. Queriam testar Nosso Senhor para ver se Nosso Senhor era de Deus ou não era. Homem, Nosso Senhor é Deus. Não é de Deus, não, Ele é Deus. Mas eles querem provar, hoje querem provar Nosso Senhor. Aí fizeram a seguinte pergunta: é permitido ao homem divorciar de sua mulher? Se Jesus dissesse que não, eles iam dizer, mas a lei de Moisés diz que sim. Se Jesus dissesse que sim, opa, beleza, então vamos divorciar. Estão entendendo o que eles queriam? Ou não? Queriam pegar ele. Se ele dissesse, não pode, é contra a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento. Porque a lei deixava? Deixava. E se Jesus dissesse que sim, então Nosso Senhor era a favor do divórcio. Essa era a armadilha que eles queriam pegar. Jesus não responde na hora não, Jesus nunca responde na hora não. Ele faz outra pergunta. Eles fizeram essa pergunta e Nosso Senhor fez outra pergunta. O que foi que Moisés ordenou a vocês? O que foi que Moisés escreveu? E ele disse: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedi-la. A mesma coisa que o José ia fazer com Maria. Está lá em Marcos 1, 18 a 25, pode ler. José soube que Maria estava grávida, ele vivia na casa dele, ela na casa dela, eram casados, mas cada um na sua casa. O filho não era dele. Ele tinha que denunciar Maria, dizer, esse menino não é meu não. Ele seguia a lei, e segundo a lei ele tinha que denunciar. Para não denunciar, ele resolveu escrever uma carta de divórcio. Deixar Maria ir. A lei permitia?
O Antigo Testamento permitia. Só o homem podia fazer, a mulher não podia não. Porque era a lei deles. Era uma lei patriarcal. Aí os fariseus disseram: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedir a mulher. Está no Antigo Testamento? Tá. Até hoje tem igreja aí que só segue o Antigo Testamento, nem igreja é. A nossa segue primeiro o Novo Testamento. Jesus, quando eles disseram que Moisés disse que sim, Jesus respondeu. Aí agora ele responde: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés escreveu esse mandamento. O coração de vocês que é duro. Aí eles quiseram pegar Nosso Senhor encarou. O que diz a lei? A lei diz que pode. Diz que pode porque vocês têm um coração duro. Outra ocasião chamou de raça de víbora. Moisés fez isso porque vocês não entendem nada. Então se eu falava as coisas, ele não ficava calado não. A gente que fica calado, né? Muitas vezes diante de uma injustiça. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés escreveu. Mas, aí ele continua: desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Eu vou querer que vocês repitam comigo. Deus os fez e mulher. Deus os fez Homem e mulher. Terceira vez que eu tomei surdo. Deus os fez Homem e mulher. Existe outra coisa? Hein? Segundo a Bíblia não existe não. Então Deus cria o quê? Homem e mulher. Acabou. Hoje tem toda uma confusão aí, uma invenção aí, inclusive no Brasil, eu falei do Brasil, estou falando mesmo, de querer aceitar casamento de homem com homem e mulher com mulher. Pode, segundo a palavra de Nosso Senhor? Pode? Então o Brasil é contra a lei de Deus. Eu estou falando na televisão. E essa lei é contra a lei de Deus. Porque a lei de Deus diz que não é assim. Nosso Senhor está dizendo aqui, Evangelho de Marcos 10, 2 a 16. Deus, versículo 6. Deus os fez homem e mulher. Está escrito aqui. Então, tanto faz que o país tal faz. Que me interessa país tal? O país não interessa não. Interessa uma lei humana não. A mim não interessa não. Interessa essa lei aqui, ó, a mim. Né? Por isso, ainda continuou Nosso Senhor: o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Segunda coisa, primeiro é homem e mulher, acabou. Segunda, quando casa é um só. Indissolubilidade do matrimônio. Pode casar de novo? Não. Não. Aí o Brasil já tem duas leis contra essa aqui. Primeiro, que o Brasil aceita o divórcio. E Nosso Senhor disse que não pode. Segundo, que estão criando lei aí, né? Homem com homem, mulher com mulher. Nosso Senhor disse que não pode. Duas leis já contra a palavra de Deus. E são senador, deputado que estão votando. E nós elegendo eles. Pois não eleja não, meu filho. Não eleja um cabo desse não. A gente católico vota em católico. Não vota em quem não é católico. E vota no católico que conhece a Bíblia. Porque muita gente diz que é católico e não é. Vota em quem é a favor disso aqui. Então até agora já são duas leis. O divórcio que o Brasil tem na Constituição, né? E essa segunda lei que estão inventando aí. E é contra a lei de Deus, que fique bem claro. Então, quando casa, não é mais dois não, é um só. O marido com a mulher é uma só carne. Representa bem a união conjugal, é uma só carne. São mais dois não, por isso que não pode separar. É uma carne, como é que separa uma carne? Pegue você, separe no meio. É uma carne só. Marido e mulher casado na igreja é uma carne só. Não pode separar. Olha como Nosso Senhor diz as coisas.
Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Lei humana nenhuma pode ir contra a lei de Deus. Lei humana nenhuma pode separar aquilo que Deus uniu. Constituição nenhuma de país nenhuma pode ser contra a lei de Deus. Porque vocês vão ser julgados. Eu estou dizendo. Quem fez essa lei vai ser julgado. Em casa, os discípulos perguntaram a Nosso Senhor de novo. Porque eles não entenderam. O pobrezinho dos discípulos não entendiam nada não, irmãos. Irmãs. Eles não entendiam nada, a gente muito simples. Aí eles perguntaram. E Jesus disse de novo. Terceira coisa que ele vai dizer, já disse duas. Deus cria homem e mulher, casa homem com mulher, que Deus uniu, ninguém separa. Três coisas já. Vai dizer a quarta. Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. Acaba casou na igreja, separou, casou com outra. Isso é o que, segundo Nosso Senhor? Adultério. Pode comungar? Não. Ah, mas fulano de tal comunga. Está comungando a condenação dele. Ah, mas o padre dá a comunhão. O padre também está se condenando. Está se condenando junto. Se casou na igreja, não separa. Se separar e casar de novo, é adultério. Não pode comungar. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério também. Olha que coisa que Nosso Senhor está dizendo hoje, que é tudo contra o que o mundo está fazendo. Às vezes até dentro da igreja. Primeiro que Deus cria homem e mulher. E inventaram outra coisa aí. Depois que casamento na igreja católica entre homem e mulher. E na Bíblia, não é só na igreja católica, é na Bíblia mesmo. É entre homem e mulher. Terceiro é que esse casamento é indissolúvel. Quarto é que quem separar e casar de novo é adultério, adúltero. Aí você pensa, e a igreja não admite a separação? Não? Admite. Se casou, não deu certo, a igreja, depois de algum tempo, ela admite separar. Só não pode casar de novo. Então, se não deu certo, por um motivo ou outro, motivo grave, pode separar? Pode. Pode casar de novo? Não. Se separar e não casar de novo, pode comungar? Pode comungar? Pode. Não tem problema nenhum não. Não tem problema não. O problema é se casar de novo. Não é se separou, não deu certo. Não é por qualquer motivo não. Ah não, porque eu queria Coca-Cola, ela só gosta de Pepsi. Pode não. Tem que ser um motivo sério. Agressão. Aí um caso de agressão, caso de ameaça, muita coisa séria, pode separar. Separou, não casou de novo, pode comungar? Pode. Isso está claro o que eu estou dizendo? Está claro? E outra situação que eu vou dizer. Eu explico isso, pessoal que vai casar. Duas pessoas se juntaram. Não casado na igreja. Pode comungar enquanto está junto? Não. Mas se elas chegaram a certa idade, ou por motivo de doença, e não tem mais a união de marido e mulher, pode comungar? Hã? Pode. A questão é essa aqui, né? Às vezes acontece, às vezes não acontece muito. Chegam a certa idade, estão juntos, mas vivem como irmão, irmã. Pode comungar? Pode. Ou por motivo de doença, pode comungar? Pode. Perguntar de novo, eu falei uma ruma de coisa. Ficou entendido? Ficou entendido? Casamento na igreja é entre homem e Deus criou homem e os dois formam um só corpo, uma só carne. Pode separar? Se separar e não casar de novo, pode comungar? Pode. Se for junto, não tiver relação, pode comungar? Pode. Pode. É assim
é essa a doutrina da igreja. Então, se alguém perguntar, pode explicar, porque tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. A primeira leitura, não, essa leitura ainda Jesus depois continua. Depois trouxeram crianças, para que Jesus tocasse nas crianças. Vocês prestaram atenção? Desde sexta-feira que tem criança nos evangelhos. Sexta foi a festa de Santa Teresinha, falou das crianças. Ontem a festa dos anjos, falou das crianças. Hoje tem de novo. Trazem crianças para que Jesus tocasse nas crianças. E os discípulos não deixavam. Hoje eu morro de pena, eu gosto muito de abraçar a criança, mas com essa Covid como é que faz? Fica abraçando só os cotovelos, né? Então faz assim, né? As bichinhas nem entendem, né? Fazer o quê? Mas Nosso Senhor gostava também de abraçar as crianças, né? E os discípulos não queriam. Ninguém sabe por quê. Eu tinha inveja, talvez, ciúme, né? Nosso Senhor. E Nosso Senhor se aborreceu com eles. Presta atenção que aqui está escrito assim, ó. Vendo isso, os discípulos proibindo as crianças, Jesus queria abraçar ela, né? Queria tocar. Jesus, vendo isso, se aborreceu. Jesus se aborrecia. Não fique pensando que Jesus era aquele homem que não tinha emoção, não tinha ele tinha sentimento. Ele tinha raiva. Ele se aborrecia. Ele gritava muitas vezes. Quando a coisa era injusta, ele gritava. Ele brigava com os fariseus. Ele chegou uma vez na igreja lá no templo. Eles estavam vendendo coisa. Ele foi chute na mesa. Nosso Senhor foi. Pode ler o evangelho. E expulsou tudinho da igreja. A casa do meu pai é casa de oração, não é casa de roubo, não. Desse jeito. Se o padre dizer isso, se fizer isso, vocês vão internar o padre, né? Pois Nosso Senhor fez. Está entendendo? Nosso Senhor fez. Aqui ele se aborreceu. E disse o seguinte: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como crianças. Olha essa frase, o que significa. Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Aí vai, agora eu vou ter que usar fralda, é? Não mandou você com as crianças? Próximo domingo todo mundo de fralda na igreja, é? Não. Tá rindo, é? Tá pensando, né? Todo mundo de fralda, como é que entra na igreja desse jeito, né? Não é isso, a gente tem o coração de criança. A criança, a igreja diz que até mais ou menos 7 anos, ela não tem consciência do que é certo e do que é errado. Quando eu não tenho consciência do que é certo e do que é errado, eu não peco. Não tem pecado mortal. Pode ter pecado venial, mortal não tem. Então o que Nosso Senhor quer é que a gente seja inocente, como as crianças. Não tenha maldade. Embora algumas crianças são, né? Às vezes brigam, né? Mas é isso aí, a inocência, a pureza. Estou dizendo que toda criança é, né? Mas a criança, assim, até 7 anos não tem pecado mortal, não. Por aí, até os 7. Ele quer que a gente seja criança nesse sentido. Não guarde rancor. Tem gente que guarda rancor a vida toda. Não tenha ódio no coração. Não tenha maldade. Não pense mal. Não deseje mal. Nesse sentido. Né? Se eu tiver um coração como de criança, é o coração da gente, né? Se eu tiver um coração de criança, eu entro no reino de Deus. E se não tiver, entra não. No reino de Deus mesmo não entra não. Tá? Então vamos lutar para ter esse coração. Como é que faz? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, ajudar os pobres. Quem ajuda os pobres cobre uma multidão de pecados, diz São Pedro. São Pedro, primeiro Papa, né? Quando a gente ajuda um pobre, a gente cobre os pecados da gente. A esmola cobre os pecados. Então é assim que a gente vai adquirindo o coração de criança. Do outro jeito, não consegue não. Evitar ver coisa que não deve, que não pode, né? Para ter um olhar puro também. E hoje é muito difícil, né? As internet aí toda hora.
Pois se exercite. Tenha força. Né? E ele ainda diz o seguinte: quem não recebeu o reino de Deus, é o que eu estou dizendo, como uma criança, não entrará. Tenho que ter um coração de criança, para que eu possa entrar no reino de Deus. Ficou claro também esse negócio da criança ou não? Pronto. Não é negócio de usar fralda não, viu? É o coração de criança. E a primeira leitura tem a ver com o Evangelho. É do livro do Gênesis, da criação. Essa leitura do Evangelho, quando ele falou que Deus criou homem e mulher, está lá no Gênesis. Tem duas leituras do Gênesis que fala isso. Uma é essa, 2, 18 a 24. Você pode ler. E tem outra, mais clara ainda, que é Gênesis 1, 25 e 26. Deus criou de novo, homem e mulher, a imagem e semelhança dele. Então, além de criar e só criar homem e mulher, nós somos imagem e semelhança de Deus. Quer dizer que a nossa vocação é a santidade. Se eu sou imagem de Deus, se eu sou semelhança de Deus, Deus é santo, então eu tenho que ser santo, ou não? A nossa vocação é ser santo. E como é que eu sou santo? Evangelho tendo coração de criança. Aqui é o Gênesis 2, lá no final. Também falando sobre o matrimônio. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. O Evangelho, Jesus está citando essa passagem aqui de Gênesis 18, 24. Irmãos, que isso fique bem claro, porque hoje não está claro. Hoje está tudo escuro. No Brasil e no mundo todo, não é só aqui não. Hoje está tudo escuro. Estão querendo empurrar pela goela da gente doutrina contra isso aqui. E até nas escolas estão ensinando essas coisas. É o que a gente ouve toda hora aí e vê. Estou dizendo que é toda escola não. Mas a gente vê e ouve. Se seu filho estiver numa escola que estiver inventando coisa contra o que está escrito aqui, tire seu filho dessa escola, bote noutra. Procure outra, e outra, e outra. Você não vai se arrepender não. Mas se você deixar, daqui a um tempo ele vai trazer para a sua casa, quando ele for crescendo, com 12, 13, 14, 15, ele vai começar a pensar da maneira como ele escutou na escola. E vai se afastar da lei de Deus. E quem é o culpado? É a escola ou é você? É você. Seja louvado, louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, sua Mãe, Maria Santíssima.